Boa noite. Tribuna Soberana de 12 de maio, sexta-feira. Bem-vindos. Começamos este espaço de análise, comentário e debate com as notas iniciais dos nossos comentadores. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Pois eu hoje começaria por uma menção, uma nota triste, que foi a morte do comendador Alberto Henriques, porque tive o privilégio de o conhecer enquanto vereador na Câmara de Águeda, ele na oposição, e aquilo que encontrei da parte dele foi uma pessoa sempre com uma ironia fina, um sentido de serviço ao público muito elevado, para além das suas características, obviamente, de empresário, que são sobejamente conhecidas. E tive a oportunidade, portanto, de partilhar com ele as cadeiras da variação, porque era a variação vereador nessa altura, e houve algumas histórias interessantes, como, por exemplo, foram uma vez pagar-lhe as senhas de presença, e ele nem sabia que era remunerado. Não sabia que era remunerado. E disse, mas para que é isto? O que é que me estava aqui a dar? E então só nessa altura é que soube que tinha direito às senhas de presença. Mas, mais do que isso, ele ficará com certeza sempre lembrado pelo menos por uma obra que deixou na freguesia de que nasceu e onde fez vida, que foi a construção do posto médico daquela freguesia. Mas a ideia que eu tenho dele é que era uma pessoa solidária, portanto, e não só para esta obra, mas também com outros, sempre uma pessoa disponível para ajudar os outros. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Associo-me naturalmente às palavras do Gil relativamente ao falecimento do comendador Alberto Henriques, mais um homem bom do Conselho que desaparece, benemérito, empresário, que contribuiu para o desenvolvimento da nossa atividade económica no Conselho. É uma situação que nós estamos a viver, e a nossa geração a ver partir muitos que foram empresários influentes no Conselho de Águeda, e não só, e começa a ser preocupante. Temos uma geração nova de empresários, é verdade, mas muitos da nova geração não têm a mesma generosidade e a mesma entrega solidária como têm homens como o Alberto Henriques teve. Isso é uma questão de sociedade. Eu aproveitaria naturalmente dando os sentimentos à família, mas passando a temas correlacionados com o que eu estava a dizer. Há algum individualismo da sociedade em geral, crescente, cada vez mais. Temos um grupo de empresários, como eu disse, novos, que vão investindo no Conselho, mas há outros que não têm essa entrega. Mas não é só empresários, é pessoas disponíveis para atividades, por exemplo, das IPSS. Leio com algum desagrado mas vai sendo recorrente, que não há pessoas disponíveis para as instituições particulares de solidariedade social. Quem apoie ainda vamos tendo, mas quem queira fazer parte dos órgãos sociais, como é o caso da Associação Fermentelense de Apoio à Terceira Idade, vejo com particular preocupação que não há gente, ou não tem havido gente disponível para fazer parte dos órgãos sociais, como noutros órgãos isso se vem notando, noutras instituições isso se vem notando. Esta toca-me particularmente, foi onde o meu pai faleceu, e é uma instituição muito importante de Fermentelos e do Conselho de Águeda, e, portanto, não tenho procuração de ninguém, mas fazia aqui um apelo para que houvesse gente disponível para estes órgãos sociais, dando continuidade a um trabalho muito relevante no Conselho. As instituições estão a passar dificuldades, como já aqui temos falado nisso,
não vejo da parte do Estado muita entrega a este terceiro setor, quando ele é muito... Pronto, houve algum apoio no tempo da pandemia, mas continuam a atravessar muitas dificuldades. E isso nota-se não só nesta falta de participação nos órgãos sociais, mas também dificuldades até em pagar salários e solver os compromissos correntes. Portanto, era importante que houvesse mais participação, que houvesse mais, da parte até do poder local, mais acompanhamento das dificuldades destas instituições, porque é uma competência da autarquia intervir a esse nível. E, portanto, vejo que a sociedade vai-se desligando das questões sociais importantes, e isso é uma preocupação relevante. Nós vivemos tempos até em que o poder político parece aliado dos verdadeiros problemas da sociedade. Toda a gente debate, enfim, temos acompanhado a evolução do poder político em Portugal e debatem-se questões que não interessam nada aos portugueses, como saber se... Questiúnculas, enfim, saber se há... Mas isso deriva da incompetência dos próprios protagonistas, porque se houvesse competência da parte dos protagonistas políticos, estou em crer que esse tipo de questiúnculas não vinham para a praça pública e têm vindo, não é? Saber se há altercações e desentendimentos dentro de um ministério, como foi o caso do ministro Galamba, não é? Que está na moda, entre o sai e não sai, entre o fica ou não fica, e as peripécias da comissão de inquérito da TAP, que já vai com bastante, já deu bastante dano, já causou bastante dano à imagem pública dos poderes, em geral. E continuamos neste fado, que é uma espécie de fado, com um primeiro-ministro que desvaloriza as questões, com uma comunicação social que anda muito atrás exatamente da questiúncula e não do que é essencial, do meu ponto de vista, porque isso não dá primeiras páginas, porque isso não dá venda e shares nas audiências. O que dá é a trica, a pequena trica e o facto secundário. E, portanto, nós estamos a viver neste ludaçal, ou lamaçal, em que também temos um Presidente da República que... Quer ser governo. Não é quer ser governo. O problema é que critica a ação do governo, mas não toma decisões consequentes. Não estou a dizer que devesse dissolver a Assembleia da República, não estou a dizer isso, mas vamos ver como é que as coisas evoluem. Não estou particularmente otimista nem em relação ao governo, nem em relação ao Presidente da República, mas pronto, também não queria, nesta primeira nota, misturar todos os assuntos. Já misturaste? Mas os assuntos são individualismo crescente, face a empresários relevantes que vão desaparecendo. Também é verdade, acabando com uma nota de otimismo para as notas iniciais, que há empresários, nomeadamente o Paulo Coelho, que foi mais uma vez homenageado pela banda 12 de Abril, que aproveito também para dar os parabéns. Mais uma vez? Mais uma vez homenageado. Mais uma vez homenageado, não pela... E também eu não falei de e também é comendador, não é? Já aqui falámos nisso, e é um empresário de mérito que representa a nova geração, exatamente essa nova geração, e que tem contribuído em muito, quer para as instituições sociais, quer também para investimentos no Conselho. E, portanto, fica aqui uma palavra de otimismo. Eu também não tinha falado no Paulo Coelho, porque referimos-lo aqui há muito pouco tempo a ser agraciado, portanto, claro, pelo Presidente da República. O Presidente da República, eu acho que faz algumas coisas bem, não é? Pelo menos no caso da... Não dissolveu a Assembleia da República. Eu não tinha condições para dissolver a Assembleia da República. Aquilo que se está a passar e que agora também se está a começar a saber
é aquilo que faz o Presidente da República por baixo do pano, que é imiscuir-se nas áreas do Governo. Sim. E, para dizer a verdade, eu acho que aquilo que o Costa fez foi uma clarificação de águas. Porque parece que neste diploma relativo aos professores, ele tinha feito sugestões de alterações e mais não sei quantos. Quer dizer, quem é que governa? É o Presidente da República, ou é o Governo, ou é o Governo com a ajuda do Presidente da República e com as dicas do Presidente da República? Até aqui tinha sido com a ajuda do Presidente da República. Não sei se é ajuda, se é algumas tentativas de imposição, pelos vistos as coisas agora já... Isto, porque era uma imposição. O Presidente da República demitiu na praça pública, não é, 3 ministros. Quer dizer, 2. O terceiro não chegou porque o António Costa não deixou. Mas se nós não tivéssemos esse poder moderador, então estávamos perdidos. Não, mas ao menos temos o poder moderador do Presidente. Não é por aí que eu vou. Eu tive a oportunidade. Eu critico o Presidente mais no sentido de não ser consequente com aquilo que pensa. Mas ele não... O problema é que, conhecendo Marcelo Rebelo de Sousa, como se conhece, certo, o senhor da Vichy Soase, okay? Ele continua o mesmo, certo? E faz factos políticos e governa com base em factos políticos. Eu tive a oportunidade de assistir a uma entrevista, não me lembro agora o nome do senhor, mas foi um dos assessores de Jorge Sampaio, quando... É o advogado Magalhães e Silva. Exatamente. Também assisti. É uma entrevista que eu acho que de uma clareza, de uma finura, sim, inclusivamente, excelente. Não é? Em que ele diz que o presidente Jorge Sampaio, que teve uma situação, salvo erro, com... Quando foi o caso do Santana Lopes, não? Não, essa foi uma. O Santana Lopes, se não houvesse uma maioria e uma clarificação, ele demitir-se-ia. Porque... já me estou a recordar do caso. É o almirante Fuseta da Ponte. Exatamente. Paulo, também, ele era contra a nomeação desse almirante e foi ao Guterres mesmo que lhe disse, manifestou-se a discordância e o Guterres continuou. Quando ele aparecesse, se o almirante aparecesse em manifestações oficiais, etc., ele não estaria. Ele, Presidente da República. Ele, Presidente da República, daria uma ordem como Comandante Supremo das Forças Armadas para ele se retirar do sítio onde ele estivesse. Exatamente. Okay? Ninguém soube-se disto agora. Isso tem a ver com a autoridade, não é autoritarismo, é autoridade no exercício do poder. Exatamente. E o Marcelo, com estas, enfim, com este feitio que ele tem... Comer gelados para a via pública, não sei quantos, no final, quando há ali... Com a forma brejeira com que exerce a presidência, banalizou o exercício do cargo e não tem, agora quando é preciso... não tem aquela auctoritas necessária. É só isso. Quando ele fala, ninguém liga. Pronto. Okay. Mas não é ele responsável pelo estado do país. Atenção. Temos que também... Vamos. O seu dono. O estado do país tem muito de negativo e nós não estamos naquilo que queremos. Mas, obviamente, tem havido algumas notícias positivas. Inclusive, com estes... casos e casinhas e escândalos e não sei quantos e bicicletas atiradas contra os vidros e sequestros dentro da casa de banho e não sei quantos, os números da economia são positivos. Isto quer dizer, eu já estou quase como... Acho que eram os belgas, que estiveram 2 anos sem governo e o país estava a crescer. Então mais vale continuar. Estava a ser melhor governado do que com governo. Então, continuem os casos e casinhos, se a economia continua a prosperar e etc., estamos, teoricamente, a conseguir mais riqueza para o país e que isto potencialmente será melhor para todos, então continuem os casos e casinhos e as coisas continuem positivas na área da economia e noutras áreas. Bom, vamos a uma notícia boa. O Centro Hospitalar do Baixo Fogo, que integra o Hospital de Águeda, tem finalmente uma unidade de hemodinâmica, isto numa altura em que as obras de requalificação da urgência básica do Hospital de Águeda estão à beira da inauguração. Dr. Gil Nadais. Ter mais equipamentos é sempre positivo. Agora falta saber se tem pessoas para as operar. E se essas pessoas têm a experiência necessária para utilizar devidamente esses equipamentos. Esses hemodinâmica... Unidade de hemodinâmica, sim. O que é que isso quer dizer? Qual é a unidade de... O que é uma unidade de hemodinâmica? Quer dizer que os pacientes da nossa região, quando são sujeitos a um cateterismo, não terão que deslocar-se a Vila Nova de Gaia e a Coimbra.
que eram os locais mais próximos para onde esse exame é efetuado. Isso é sempre positivo, mas agora depende dos profissionais que lá têm. Porque se os profissionais forem de elevado nível, tão bons ou melhores do que estão nesses centros, tudo bem. Se nós não tivermos profissionais que utilizem devidamente esses equipamentos, então não sei se é bom. Okay? Isto, cada vez mais na área da saúde, não é o estar perto de casa. Perto de casa, de ter a capacidade, eu espero que haja uma unidade rápida que possa dar o acompanhamento necessário e depois conduzir para onde tenha os melhores cuidados diferenciados. E isso é que eu acho que é importante, porque muitas vezes aquilo que se assiste, e isto foi, por exemplo, que se passou no tempo da doutora Leonor Beleza, que foi o encerramento das maternidades por este país fora, e a nossa taxa de mortalidade infantil desceu brutalmente. Porquê? Tínhamos uma série de maternidades em que os médicos, e não era da responsabilidade deles, porque eles não tinham trabalhos de parto para fazer durante o ano que dessem para manter as suas capacidades boas. Então, quando aparecia um caso mais grave, eles não tinham a capacidade e a tecnicidade necessária para responder àquelas situações e havia problemas. Portanto, isto às vezes, ter muitos, não sei se é o caso, não é? Mas ter muitos e perto da porta não é bom. Isto, mais uma vez, e eu gosto muito das tecnologias, mas aqui as pessoas são fundamentais. E fazendo a ponte entre a criação desta unidade e aquilo que ambicionamos para a urgência do Hospital de Águeda, o que é que se pode dizer? Que temos que arrepiar caminho e começar a exigir? Estamos numa fase em que as obras estão concluídas, estão à beira de ser inauguradas, e agora? Eu sinto-me aqui assim um bocadinho mal, parece que que estou sempre do contra ou coisas do género sobre a área da saúde. Mas nós temos obras, mas ninguém sabe o que é que vai ser o Hospital de Águeda. Se vai ter um médico ou 2 médicos a fazer urgência quando calha, que serviço é que vamos ter? Porque, mais uma vez, nós estamos a apostar em obras, ok, temos melhores condições, mas e as pessoas? Como é que vai ser isto? Qual vai ser o futuro do Hospital de Águeda? Eu já disse isto aqui noutro programa. Vai ser a unidade de cirurgia de ambulatório. A administração do Hospital de Aveiro pretende fazer em Aveiro. O que é que vai ser feito no Hospital de Águeda? Mas quando se disponibilizou a apoiar as obras em €500 mil, era com algum pressuposto? Exatamente, que era um reforço das capacidades. E isso foi devidamente falado. Neste momento, o quadro é totalmente diferente. Temos uma ligação Águeda-Aveiro. Temos obras para o Hospital de Aveiro. Não sei que obras, sei que há obras, mas não sei qual é o volume delas em termos de PRR. E estas coisas devem ser pensadas a longo prazo. Eu já aqui defendi que, nessa altura, que deveria vir o centro. As urgências não estavam ainda, as obras não tinham começado, se valia a pena estarmos a fazer ali, ou se fazíamos, dotávamos de melhores condições o centro de saúde. Porque temos de saber o que é que temos e o que é o futuro. Em Portugal, um dos graves problemas que temos é que não se planeia nada. Vai-se fazendo e depois há de ser de qualquer forma. E depois somos o que somos, não é? Pronto. Dr. Paulo Matos. Sobre este assunto, acho que é uma unidade relevante. O Centro Hospitalar do Baixo Fogo é um centro integrado na CIRA, não é? Serve conselhos da CIRA, e eu penso que ter uma unidade que vai permitir que quem tenha AVCs, quem tenha naturalmente episódios do foro cardiovascular, dizem os médicos, naquelas 2 horas que são a janela terapêutica possível ainda para acudir às pessoas que têm AVCs e outros, ou que têm infartos, etc. E a deslocação, naturalmente para o Porto ou para Coimbra, dependendo do trânsito,
e com algumas dificuldades de comunicação que nós ainda temos aqui no Conselho de Águeda, não seria bom, não é? E, portanto, é bom para nós. Eu acho que temos que enaltecer. Mas também estou de acordo com o Gil que é necessário que, de uma vez por todas, haja um plano estratégico para a saúde em Águeda, não é? Saber o que é que se pretende das instituições que temos, das obras que foram feitas, dos aportes físicos que se fizeram nos edifícios, mas em termos humanos, como é que as coisas estão? E eu penso que há pouca informação sobre isso. Penso que os jornais também deviam ir mais à procura disso, a informação. Há aqui um déficit de parte a parte. Acho que as pessoas precisam de mais informação sobre a saúde, não é? E sobre os caminhos que leva o nosso hospital e os nossos centros de saúde. Mas isto é de enaltecer, portanto, só tenho que elogiar. Estamos mais protegidos. Assim Deus nos proteja para não termos de utilizar nem AVCs, nem infartos, se bem que os tempos que correm são muito atreitos a isso e temos que ter algum cuidado na alimentação, etc. Na semana passada já aqui falámos de justiça, hoje voltamos a falar. A União de Freguesias de Águeda e Borralha foi condenada numa ação interposta pela Sociedade Afonso Malheiros de Aroca em 2014, ou seja, há 9 anos. O que haverá a dizer sobre isto, para lá do lamento pelos atrasos da nossa justiça? Mais do mesmo, já temos falado sobre isso. Mas isto aqui, assim, eu nem queria falar muito neste momento sobre justiça. Sobre esse tema. Falei no último programa, mas só que, pronto, é tempo demais para se resolver um processo desses, porque, embora aqui, acho que existem aqui algumas responsabilidades partilhadas também pelo autor, pelo dono da obra, que demorou muito tempo a intentar a ação. Mas depois disso também demorou quase uma década para ter resposta. Mas eu não quero comentar mais. Okay? Sobre esta questão já temos falado, e eu tenho aqui falado, e o Gil também já falou, a morosidade da justiça em Portugal é um constrangimento muito problemático para o nosso desenvolvimento e acho que é o principal problema do país. Aliás, há uma pessoa que anda sempre a chamar a atenção para isso há tantos anos. Tenho lá vários livros dele a falar da justiça já há 30 anos, que é o António Barreto. Para ele, a questão da justiça, da morosidade da justiça, porque a morosidade da justiça gera injustiça. Passados tantos anos, a justiça que se faz não é uma justiça correta, por mais que se diga, não pode ser tão correta como seria se ela fosse mais célere. Não, é evidente que para as decisões judiciais é preciso algum tempo, também não se quer que elas sejam tomadas de um dia para o outro. Agora, uma questão destas, quer dizer, o atual Presidente da Junta leva com uma pesada herança, porque já passou por não sei quantos presidentes de junta este assunto, não é? Desde o Gil Abrantes, desde o tempo estava na Câmara a doutora Nair Barreto, Presidente de Câmara, e isto passou por vários e chega hoje. E, portanto, é também um constrangimento para a própria junta a União de Freguesias, porque vai mexer com a questão financeira, não é? Mas é como tudo, quer dizer, o compromisso, digamos, ou o problema é da entidade pública e não dos presidentes que por lá passaram, não é? E é, sobretudo, um resultado dessa morosidade da justiça. Aliás, por falar nisso, vamos ter certamente, não sei, oxalá que não, um problema com o mercado, que está parado, o mercado municipal. E não sei se não haverá necessidade de terminar com este procedimento e ter que começar um novo. Atenção. E isto pode implicar alguns custos e para além de estarmos sem uma obra que pronto, foi uma decisão do poder local, uma opção, e que vai estar parada, mas se ela estiver aqui para a justiça, enfim, temos aqui um problema sério.
E depois, nesta parte, não podemos andar depois a queixar-nos da morosidade da Justiça. Aqui é mais a questão procedimental que não foi, talvez, a mais conveniente ou mais correta. Já falámos aqui, abordámos aqui alguns aspectos disso, mas eu, daquilo que sei, não concordo com a metodologia que está a ser seguida pelo Executivo relativamente àquela obra, porque a partir do momento em que foram detectadas falhas graves no projeto, sim, que obrigam a trabalhos a mais, ou trabalhos a mais, imprevistos, etc., de um valor tão considerável. Mas eu penso que, desculpa, eu penso que o Executivo ainda não terá atuado porque quer evitar que isto caia nos tribunais e na morosidade. Penso eu. E, portanto, eu não tenho problemas. No fundo, tu estás a dizer que já devia ter atuado, é isso? Sim, sim, mas há coisas que não têm, que os tribunais na minha opinião, são bem-vindos para resolver as questões. Este tipo de questões. Porque, sim, para mim, interrompia o processo, não é? E denunciava o contrato devido àquelas coisas. Obviamente que o empreiteiro tem direito à indemnização. E depois, aqui assim, há um processo negocial. Se resulta, tudo bem, a Câmara paga a indemnização que entende, ou se não resulta, o empreiteiro vai para tribunal para isso. E a obra continua. E, portanto, tinha-se... E é um processo transparente. Porquê? Mesmo que decidam continuar, tantos trabalhos a mais e trabalhos imprevistos, e não sei quantos, e quando já se fala que são mais 2 milhões de euros, e 2 milhões é muito dinheiro, num projeto que, em princípio, tem fundos comunitários, isto levanta aqui muitas questões e pode trazer mais problemas futuros. Portanto, sim, era uma clarificação de águas, era transparente e era novos procedimentos para dar continuidade. E eu penso que agora espero que o projeto já esteja bem feito, embora não concorde. Eu continuo a achar que não faz sentido estarmos a aumentar o tamanho do mercado, ter 3 restaurantes lá dentro. Não faz sentido. O mercado, a dimensão do mercado que tínhamos é mais do que suficiente. Lembremos-nos que o primeiro andar estava entregue a associações porque já não tinham surgido ideias para dinamizar aquele primeiro andar e, portanto, tinha sido entregue a associações, fazer um mercado ainda maior, só se for para pôr lá a feira dentro, não é? Porque estou convencido que para mercado e para quem vai à semana ao mercado, eu não vou muitas vezes, mas vou a algumas, tem 3, 4 bancas, acho que não faz muito sentido. Eu contra a obra não estou preocupado porque, de facto, não só com a demora, como com o aumento dos custos. Não é? Porque, acho que os mercados remodelados têm trazido aportes interessantes para os concelhos. E, portanto, nós ali no local onde se encontra o mercado, em toda a envolvência que vai tendo com a parte de organização de eventos, etc., pode trazer uma mais-valia para quem nos visita também. E, portanto, não sou contra a obra em si, agora é preciso escrutinar estes custos em resultado desta morosidade administrativa, não ainda dos tribunais. Sim, mas não só dessa morosidade, mas também há gabinetes que fizeram fiscalização de obra e fiscalização de projeto e não encontraram os erros, e é preciso atuar contra estas entidades todas, porque todas elas ajudaram ou contribuem para que haja prejuízo do município e deviam ser chamados à equação. Eu não sei se... Sim, não tenho informação privilegiada, mas acho que também é tempo de resolver esta questão. Sim. E os grandes problemas, os problemas têm, na minha opinião, têm de ser resolvidos... Atacados logo. Porquê? Nós só deixamos que evoluam, que se compliquem, que haja mais ramificações, etc.
Bom, vamos à mobilidade dos 308 municípios de Portugal. A Águeda ocupa o terceiro lugar dos que mais usaram o carro na última década nas deslocações para o trabalho ou para a escola, segundo dados revelados pelo INE, com base nos censos de 2021. Isto é um claro recuo em termos de mobilidade sustentável. Não era esta a Smart City que tinha idealizado, Dr. Gil? Vamos lá ver. Isto, a mudança de hábitos é extremamente complexa. E eu sei disso porque até ando de bicicleta, algumas vezes agora até de cargo bike, mas sei que sair de casa de bicicleta obriga-me a ter um raciocínio de mentalizar-me para ir ver qual é o tempo que está para adequar a roupa para poder sair. Quando vou de carro não preciso nada disso. Deixo as escadinhas, abro a porta do carro, entro no carro, mesmo que esteja a chover muito, são 20 metros ou 50 metros para o sítio onde trabalho e, portanto, não preciso dessas preocupações. Obviamente que a Águeda não é dos melhores conselhos para essa mobilidade. Para a mobilidade. Nós fizemos e tivemos o privilégio de lançar o primeiro projeto de bicicletas elétricas de uso partilhado. Porquê? Porque a bicicleta elétrica vem ajudar nas altimetrias, portanto, existentes. Agora, no passado, e tenho de dizer uma coisa, é que o projeto que eu acho que teve mais contestação de todos aqueles que então, como Presidente, coloquei, foi as ciclovias, as vias cicláveis. Foi daqueles em que mais fervores se levantaram, mais críticas, etc. Portanto, até mais ainda do que aqui a Avenida, portanto... Não sei, a Avenida também. Certo. Mas as ciclovias eu lembro que foi muito, muito premente, não é? A Avenida... os ferrenhos defensores dos automóveis continuam a dizer mal. As pessoas que gostam da cidade e de passear a cidade já não dizem isso. Mas essa notícia leva-me para as intervenções que estão a ser feitas na cidade. E nos mandatos anteriores, em que eu tive uma parte ativa, e a Avenida é exemplo disso, o que é que se procurou foi devolver a cidade às pessoas. O espaço urbano não é do automóvel. O espaço urbano é das pessoas. O automóvel tem o seu lugar, a bicicleta tem o seu lugar, mas o centro é as pessoas. Que cidade vamos ter para as pessoas? E depois, sim, tratamos do automóvel, tratamos dos meios de locomoção, portanto, para estarmos dentro da cidade, usufruir do espaço da cidade. Aquilo que nós vemos neste momento, nas intervenções que estão a ser feitas, são intervenções pensadas no automóvel puro e duro. É tudo para o automóvel. Nós estamos a estreitar passeios para meter estacionamentos. E isto é sistemático, veja-se as obras que estão a ser feitas. Aliás, na Celestino Neto, não é? Mas veja-se aqui estas que citam... E o início da 25 de Abril. O início da 25 de Abril, não sei o que é que vai ter mais para a frente. Largo da CP, provavelmente. Pronto. Diz? O Largo da CP também? O Largo da CP é a mesma coisa. Os passeios estão bastante... Aquilo, pelo menos, do que aparece, essas obras também nunca mais acabam, não é? Para dizer a verdade. É carros. Depois tem outra coisa. Nos mandatos anteriores, começámos a abandonar a pedra de passeio. A pedra de calcária dos passeios. Calçada portuguesa. Calçada portuguesa. Podia não ser abandonada totalmente, também não vejo problemas em que sejam mantidas algumas referências, só que a calçada portuguesa é muito má para se caminhar. Se vocês forem ver as pessoas que andam por aí a percorrer as ruas, a andar ao fim do dia, etc., são poucas aquelas que o fazem no passeio. Vêm para a estrada. Porquê? Porque a pedra é incómoda. Aquelas irregularidades todas traz problemas. Mas também, e seria bom as pessoas fazerem esta experiência, é colocarem-se numa cadeira de rodas e andar em cima daquela pedra. Porque vão sempre permanentemente aos saltos. E isto continuar a perpetuar. Porque vamos dizer, porque é tradição. Também era tradição fazer as estradas todas em paralelo.
mas deixou-se de fazer para fazer alcatrão, porque é muito mais confortável para os carros. Okay? Também é para as pessoas, para quem lá vai dentro também é mais confortável. Mas quem lá vai dentro até vai ainda protegido pelos amortecedores dos carros, pelas molas, pelo conforto dos bancos. E nós damos o conforto todo aos veículos e as pessoas mantemos a tradição pela tradição. Isto, manter a tradição pela tradição, afasta a médio prazo. Nós não construímos cidade, nós continuamos a fazer aquilo que se fazia no passado. E então, se temos aqui assim, se temos reduzido, ainda vamos reduzir mais a utilização da bicicleta. No entanto, em geral, e agora posso falar mais em geral, eu, por exemplo, no último fim de semana, estive num grande fundo no peso da régua, em que participaram mais de 2.000 pessoas. Alguns estrangeiros, etc., porque a prova tem grande impacto já internacional. Mas aquilo que falta, ainda muito em Portugal, é a passagem das pessoas da utilização da bicicleta para o uso recreativo, que já há muita gente a fazê-lo, para uso cotidiano, que são poucos aqueles que o fazem em Portugal. E o que não é uma prática no estrangeiro. Eu acabei de chegar de Leipzig, da Alemanha, e nós temos de ter cuidado com os ciclistas, porque eles, na realidade, são muitos e deslocam-se a uma velocidade bastante... Uns 25 km/h, pronto, mas nota-se perfeitamente. Muita bicicleta elétrica e muito ciclista. E isto está... É uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma e nós vamos ter de mudar, porque os combustíveis vão continuar a subir e as pessoas têm de fazer opções. E temos de fazer aqui opções também de qualidade de vida. Mas o que me entristece em termos da nossa terra é que estas intervenções que são feitas vão se perpetuar. E as intervenções, o dinheiro veio para fazer regeneração urbana e reabilitação urbana, não para os carros. Foi aquilo que é pensado a nível de Bruxelas e dos governos, dos técnicos de nível macro, nível macro, é para fazer essa conversão para as novas formas de locomoção. E aquilo que e isto, infelizmente, não é só em Águeda. Tenho visto outras terras em que é exatamente a mesma coisa. Muda dos materiais, mas continua a ser o automóvel a ter a primazia. E as cidades, para terem vida, têm de ser pensadas de forma diferente. Primeiro as pessoas. Onde é que... isto não é ter um sítio onde as pessoas vão fazer uma festa. É as pessoas terem à sua porta condições para os filhos poderem brincar cá fora. É velocidades baixas e os automóveis terem ruas para onde andam. É repensar a cidade toda de novo. Não é, vamos lá ver, fundamentalismo de tirar os carros todos, okay? De dizer aqui não há nada, até pode ser em algumas áreas mais restritas, mas é começar a pensar a cidade para o século onde estamos, que é um século da sustentabilidade, da partilha, mas que estamos cada vez mais individualistas também, mas da partilha do espaço público. Bom, estes dados fazem com que tenhamos uma cidade mais congestionada e poluída, num município sem oferta digna de transportes públicos e onde, em numerosos locais, passará a ser cada vez mais perigoso andar a pé ou até de bicicleta. Quer isto dizer que temos que mudar muita coisa na área da mobilidade? É um tema que é caro ao Gil, que foi pioneiro nessa área de tentar construir a cidade com menos carros e com outras formas de mobilidade, e, portanto, eu não teria muito a acrescentar ao que o Gil diz. A questão, e estou de acordo em geral, em tese, com a necessidade das pessoas não utilizarem só a bicicleta para efeitos desportivos, mas utilizarem também no cotidiano. Agora, isto esbarra sempre com alguns problemas de mentalidade, mas também com a estrutura do nosso, não só morfológica, não é? De sermos uma zona
não plana, como é Aveiro, Ilhavo, Mortosa, onde aí são concelhos, pelo que leio, onde há mais campo e mais possibilidade de utilizar a bicicleta, Estarreja, etc. E, portanto, isto está ligado também às características do concelho. Nós somos um concelho muito industrial, onde é preciso andar de carro ainda. Quer dizer, as pessoas precisam de se deslocar para as empresas, para a atividade económica, e se virmos os concelhos onde, de facto, há mais utilização do carro, estamos a falar, por exemplo, da Zona Norte, Vizelas, Passos de Ferreira, Lousada, são tudo concelhos onde a indústria é muito relevante. Batalha, Condeixa, Valdecâmara, Oliveira do Bairro, portanto, há uma relação... E nós em Águeda não temos transportes públicos para as zonas industriais que existem. E não há transportes públicos para a zona industrial, para as zonas industriais, portanto, isto tem que ser tudo pensado em conjunto e não substituir de uma vez o carro pela bicicleta. Não é isso que está em causa, nem foi isso que o Gil referiu. Portanto, essa é uma parte do problema, não é? Saber se nós temos pensamento estratégico para adaptar o nosso concelho ao uso da bicicleta, mudando as mentalidades, obviamente. Quanto à parte da mudança, da regeneração urbana, etc., que se foi fazendo sobre isso, e pronto, eu já aqui disse muitas vezes que a questão é de grau, não é da opção. A opção de diminuir os carros e porque isso diminui a poluição e porque as pessoas, pronto, voltamos à cidade dos 15 minutos, que é as pessoas terem os meios à sua disposição e poderem circular livremente sem terem constrangimentos que derivam do carro e menos poluição, etc. Não é, isso são bons princípios e são boas políticas. O que é preciso é depois ter uma noção de equilíbrio nestas coisas, não é? Eu não gosto da avenida, já disse aqui muitas vezes, a avenida teria para mim uma configuração diferente se fosse eu a decidir e sem prejuízo dela ter menos carros, não é? Que eu acho que deve ter. Agora, isso mexe num meio pequeno como o nosso com outras questões, quer dizer, o comércio, por exemplo, queixa-se porque as pessoas não têm tanta facilidade de utilizar o comércio, sobretudo aqui na parte alta, como têm, podendo trazer o seu carro. Também é preciso estacionamentos, isso foi-se criando, é verdade, foi-se criando estacionamento em Águeda, mas acho que ainda é preciso mais, porque lá em baixo, a zona da Baixa está muito ocupada com infraestruturas, e o estacionamento, os lugares de estacionamento foram diminuindo, porque havia a ideia, ainda do tempo do Gil, de que havendo estacionamento na Baixa e um elevador para a zona alta, elevador esse que está sempre avariado, diga-se, e que está sempre vandalizado, diga-se também, o que não é bom, permitiria que as pessoas afluíssem à zona alta. Ora bem, com todos estes constrangimentos, temos que ter alguma noção de equilíbrio, é só isso que se pede. Aliás, já em Lisboa, em que se fez uma regeneração urbana importante, em zonas importantes da cidade, anda toda a gente já farta de ver como é que se chamam agora esses meios de locomoção, sem ser a bicicleta? Trotinete. As trotinetes que causam acidentes brutais. Será que causam? Causam, Gil. Mas causam mais que os carros. Não estão habituadas a ter acidentes com trotinetes, mas causam mais do que os carros. É que o problema que... Se calhar causam porque são muito mais os indivíduos que utilizam as trotinetes. O trânsito com os carros ainda tem algumas regras que as pessoas vão cumprindo, não é? O que eu digo é... Mas com as trotinetes também têm. Claro. Isso é uma questão de polícia também. Mas eu sou sensível nós não temos características que facilitem isso. E, portanto, temos que ter um trabalho acrescido para que a bicicleta... É muito mais fácil. Eu não estou a ver os tipos de falgozelho
vamos ver. Ou da Redonda a utilizarem bicicleta para vir aqui às compras. Quer dizer, é complicado. Uma bicicleta geralmente utiliza-se sem motor até aos 4 km, Certo. 5 km. Com motor vai até aos 10 km de fazer o seu dia-a-dia. Não é? Pronto, de raio de ação. Agora, aqui assim, em termos de arte, as pessoas é que estão habituadas a colocar o carro à porta do estabelecimento. Sim, eu sou contra isso também. Claro. Neste momento temos lá o mercado ocupado com as obras, mas nós temos um parque de estacionamento brutal, com exceção do sábado. E ao sábado, salve-se quem puder. Ok? Eu concordo. Salve-se quem Mas, puder. Gil, entre isso e ter uma avenida, sim, diminuiu a possibilidade de mobilidade dos carros, mas depois tem os carros a impedir que as pessoas passem. Desculpa. O que é uma coisa do outro mundo. Desculpa. Falta de sentido de civilidade das pessoas. Sentido cívico, ok? Claro, mas isso já sabemos que existe. Então, não é? Nem toda a gente tem um sentido cívico. Mas compete aos poderes trabalharem sobre isso. E aqueles poucos que prevaricam, atuar sobre eles. Nós não temos de criar uma cidade para os prevaricadores. Temos de criar para aqueles que querem... Que cumprem. Que cumprem e que querem utilizar a cidade. Sim. Porque senão nós estamos... E isto tem a ver também, por exemplo, com a burocracia. Quando estava na Câmara e queria tirar algum procedimento, dizia, mas pode acontecer isto. E eu perguntava, estás aqui há X anos... 10 anos, 20 anos, quantas vezes é que aconteceu? Nenhuma. Então deixa estar, o risco pode continuar. Ou seja... É uma avaliação do risco. Pronto. É uma avaliação do risco, não é? E as pessoas, nós temos de saber, compete aos... Aquilo que tu estás a defender no limite. Os poderes têm que educar as pessoas. Tem de ajudar a educar as pessoas. Porque uma visão. Aquilo que tu estás a dizer é no sentido, e não te vou chamar populista, mas é no sentido do populismo. Ou seja, que é, façamos o que as pessoas querem. Assim batem-nos palmas. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Mas é possível fazer isso. É possível ter uma avenida Eugênio Ribeiro direita. Certo. E não precisa ter estacionamentos. Okay, precisa de depois, ter outra configuração. Desculpa, mas não tens as pessoas, só tens as pessoas remetidas aos passeios. Porque de vez em quando passa lá um fulano a acelerar e não era assim tão poucos como isso. Ou vais pôr lombas. Okay? Aquilo que foi feito, a intervenção que foi feita... O Dr. Tinis Ramos colocou lombas. Aqui na Avenida Eugênio Ribeiro. Mas no largo do Dr. António Breda e na extremidade da... Mas aquilo que foi feito foi uma alteração, além de uma medida da calmia de tráfego. Reduzir a velocidade, reduzir a dimensão, obriga a uma redução da velocidade. E mesmo assim, eu já via passarem aqui a alta velocidade. Sim. A largura da via está feita porque uma das críticas que faziam também é que não tinha sítios para cargas e descargas. Mas onde é que se punha a carga e descarga? À frente da loja? Não. Deve-se pôr à frente. Mas então tinha que ter uma entrada para cada loja, não é possível. Pois, mas então, o que é que iria acontecer? Descarregar sacos de farinha que pesam cerca de 40 kg, 50 kg, a caminhonete ia ter quem vinha entregar, tendência a parar em frente para ter o menor espaço possível. Então a rua foi calculada para poder parar a caminhonete, para fazer a descarga e ainda passar um carro. Certo? Agora, todos os outros que não fazem isto, porquê? Porque não muito à vontade, mas pronto. Não é à vontade. Dentro da cidade é para andarmos devagar. Outras cidades já adotaram há muito tempo os 20 km, os 30 km dentro. E porquê é que era essa redução da velocidade? Porque com 20 km hora, o acidente que possa existir não é fatal. Se for para os 50 de acordo com os princípios, com tudo isso. Pois, mas o problema está mesmo... Nós nos princípios... Nem vejo, Gil, que as intervenções que depois de ti têm sido feitas, há uma certa linha de continuidade. Talvez tenham diminuído essa obsessão com a bicicleta que tu tinhas. Talvez. Desculpa. Mas a intervenção à frente da estação é mais condicionante. Ruptura... À frente da estação que está a ser feita é mais condicionante. Ruptura completa. Primeiro,
na continuação dos bombeiros, a ligação... Reabriu-se o trânsito. Foi reaberto, aquilo já estava fechado. Não foi no tempo das minhas presidências sequer que... Qual? Estás-te a referir a que zona? Em frente à escadaria da Câmara Municipal. Sim. Aí fizeram mal. Okay? Aí estou de acordo que fizeram mal. Sim. E todas as intervenções que estão a ser feitas agora, eu não andei a medir os passeios, mas parece-me que os passeios estão mais curtos, mais estreitos e estacionamento, mas estacionamento é em todo o lugar. E isto nas cidades, vamos lá ver. Eu não sei, eu não ando pela Guiné-Bissau, não tenho ido, nunca fui para casa à Guiné-Bissau. Não sei se é este tipo, mas em Leipzig, onde estive ontem, e em Bruxelas tenho ido também, estou frequentemente a ir lá. Eu já fui há uns anos a esses sítios, aliás, à Dinamarca, até e já sentia receio com as bicicletas, não era com os carros, porque aí são muitas, não é? Exato. A quantidade, e portanto o trânsito aí tem outra configuração. Mas as cidades são preparadas para as pessoas, é muito mais para as pessoas do que para... Temos que adaptar a cidade. Bom, não vamos ter tempo para abordar aqui o plano estratégico para o desenvolvimento económico e inovação. O Dr. Paulo Matos esteve na apresentação do documento. Sim. Está a decorrer ainda o período de consulta pública. Vamos ter a oportunidade de falar nele numa próxima oportunidade. Vamos para as notas finais. Não tenho, em particular, nenhuma nota final, mas terminaria como comecei, com os parabéns à banda 12 de Abril, ao trabalho que tem sido feito e aos músicos que têm dado ao Conselho, assim como as outras bandas, a ambição que têm. Portanto, é uma banda com bastante ambição e muita qualidade, como têm as outras. O apoio que também tem sido dado pela União de Bandas, não é? E o apoio que a Câmara Municipal tem dado às suas bandas. E, portanto, é um adquirido que nós temos, cultural, uma marca também do Conselho, e que tem produzido maestros de grande qualidade, como o de Travassou, o nosso Pedro Neves, que é dirigente máximo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que ainda não veio à Águeda e será uma oportunidade importante para a convidar. Já veio a Orquestra Metropolitana? Então, sou eu que estou a falhar. Mas o maestro em si ainda não foi verdadeiramente homenageado pelo Conselho, e devia ser. Acho que é uma pessoa de qualidade a nível nacional e internacional, e nós devemos apoiar os valores que temos. Não, tem sido uma parte um bocado esquecida do Conselho, homenagear gente importante que tem feito ou pela cultura ou pelo desporto. Pela economia já temos, como aqui falamos de início, enaltecido o papel dos empresários, mas é importante que o poder político não perca essa ligação e faça homenagens merecidas às pessoas que vão contribuindo também para o nosso desenvolvimento e para elevar mais alto o nome de Águeda. Dr. Gil. Não seria mais palavras do Paulo Matos, também queria congratular-me com o número de empresas gazela que o Conselho teve, que fez com que empresas gazela são aquelas que crescem muito rapidamente, e que fez com que a cerimónia da região centro, portanto, de entrega desses prémios, tivesse ocorrido entre nós. Portanto, no setor empresarial as coisas parece que estão com dinâmica, e por aquilo que nos podemos aperceber, e é sempre de saudar a iniciativa e o arrojo dos empresários da nossa terra. E já esta semana foram distinguidas 128 PMEs de Águeda com o estatuto PME líder por parte do IAPMEI. Vamos dar conta desta notícia na próxima edição da Soberania, no dia 17 de maio. É o final da Tribuna Soberana do dia 12. Voltamos à antena da Soberania TV na próxima quinta-feira, dia 18. Boa noite, bom fim de semana.